Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. Queria muito agradecer o convite da Daniela, do Curta Circuito, de toda a equipe, que foi há 2 semanas, né, Daniela? Foi uma coisa super em cima, assim, e me honra muito poder falar do Walter Hugo Cury, assim, de verdade, né? Porque tenho dedicado pelo menos os últimos 10 anos assim ao estudo da obra dele. E por causa disso eu estou tendo a oportunidade de conhecer muitas pessoas bacanas pessoalmente que eu via nos filmes. A Cláudia é uma delas, pessoas que pesquisam e que eu não conhecia. Daniel é um caso. Então, para mim, está sendo, de fato, um privilégio poder participar aqui desse evento com vocês. Muito obrigado novamente. E não vou fazer aquela coisa formal de apresentar, né? Falar, o Daniel leu o currículo dele, a Cláudia Liz leu o currículo. Acho que, né, mais importante é a gente poder fazer essa homenagem ao grande Cury, que agora em junho, no dia 26, completam-se 20 anos da morte dele, né? Então também é bem simbólica, né, essa sessão, pensando que foi o último filme dele a ser exibido, embora filmado antes de Paixão Perdida, que foi o último filme dele, foi exibido só em 2001. Né? E não sei se vocês... O Cury é profético em várias coisas, eu estava falando para o Daniel ali. Eu não sei se vocês perceberam que o Cury profetizou o fenômeno dos Red Pills, né? Só que só não tinha o Campari, né? Só faltou o Campari. Impressionante. Mas para a gente, então, conversar sobre esse filme, que foi feito assim de uma coxa de retalhos, a gente até conversou quando a gente se falou, né? Meio que uma coxa de retalhos, porque toda a parte do Paulinho, né, adolescente, foi feita em 1981 e o restante todo em 1994. Depois o Daniel pode falar um pouco sobre isso, né, essa questão. Mas eu vim para mediar, eu não vim para ficar aqui falando, né, deixar os nossos convidados falarem. Eu queria abrir perguntando para a Cláudia o seguinte, Cláudia, o Cury ele tinha por hábito, né, descobrir muitos talentos assim que estreavam em algum filme dele. Isso acontecia principalmente nos anos 70 e 80, e depois voavam. Né? Quer dizer, então houve uma época que o Cury era de fato conhecido como cineasta das mulheres. Descobria novos talentos na moda, na fotografia, enfim, né, no teatro. E elas despontavam. E foi o seu primeiro filme, né? Você trabalhava já como modelo,
Mas aí depois veio o cinema, veio a TV, agora as artes plásticas, tantas coisas que você fez depois. Conta pra gente como é que o Cury, então, né, chegou até você, você entrou na filmografia do Cury, pra gente fazer esse introito. Primeiro, oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui. Eu vi o filme inteiro pela primeira vez. Me vi pelada o tempo inteiro pela primeira vez. Assim, nunca fiz tanto sexo na vida quanto no filme. Bom, para mim, assim, quando o Walter me chamou, eu fiquei primeiro que é uma dificuldade enorme fazer cinema e se preparar para um filme, né, é uma responsabilidade. Mas eu topei por toda a experiência, por ser Walter Hugo Cury, toda a história, né, desse grande cineasta. E eu amei fazer. Foi uma honra trabalhar com o Walter, foi muito legal todo esse período que a gente passou juntos, assim. A gente brincava muito, o Walter era muito brincalhão, um querido. Um querido. E é isso. O que mais? O que eu tenho que eu não falei? Que ela esquece. Foi por teste que você chegou à produção ou ele te convidou diretamente? Como é que foi assim a pré-produção? Você sabe que eu não lembro? É normal. Não, tranquilo. Normal. Mas eu acho, o que eu me lembro, assim, que ele viu trabalhos meus e eu acho que foi através da agência, através da INA. Tá. Que ele me chamou e que a gente foi conversar. Acho que foi isso. Mas, assim, exatamente eu não... Perfeito. Mas foi por aí. Bacana. E para o Daniel também uma pergunta introdutória, e aí a gente depois abre para um papo mais geral. O Daniel, inclusive, está com um artigo sobre as feras no catálogo do curta-circuito, né? Então, vale muito a pena vocês darem uma lida, porque tem bastante coisa interessante ali. Daniel, assim, a gente assistindo ali, né, eu comentava com você algumas coisas, você comentava comigo outros pontos, que é sempre diferente ver na tela grande, assim, né? A primeira vez que eu vejo as feras na época eu não assisti quando passou, porque também passou, acho que só em São Paulo, em 2 salas de cinema, assim, sabe, uma coisa super rápida, né? Como é que você vê, então, hoje o filme, assim, depois de reassisti-lo, depois de assisti-lo para escrever o artigo, hoje aqui assistindo novamente, e como é que você vê esse filme dentro da filmografia total do Cury? Foi muito interessante, porque eu tinha visto esse filme, eu gosto muito do Walter Hugo Cury, eu tinha visto esse filme uma vez só há muito tempo, e da primeira vez que eu vi, deve ter sido, não sei, talvez uns 10 anos, eu não dei muita bola para o filme. Ele me pareceu meio irregular, e ele é mesmo. Mas assistir esse filme hoje, nesse contexto que a gente está vivendo, foi muito... É muito estranho, é uma sensação muito esquisita de premonição mesmo. Porque o Cury, ele dizia muito nas entrevistas dele, assim, que o universo dele é o universo das mulheres. Ele era o cara que fazia o filme das mulheres, ele era um diretor de mulheres, e ele falava que eram as mulheres visto por uma ótica amoral masculina, né? Quase todos os filmes dele giram em torno dessa ideia, e esse não é exceção, né? Isso está muito claro ali. Só que aí é muito interessante porque tem um contraste, né, muito forte entre os personagens masculinos e os femininos nesse filme. Então, assim, as personagens femininas, todas elas são magnéticas, elas são fascinantes, elas são muito agradáveis, são misteriosas, você quer estar perto delas, né? Os personagens masculinos não, os personagens masculinos são ridículos, eles são toscos, assim, eles são superficiais, e não no sentido de serem mal construídos, não é isso, porque eu acho que a ideia do Cury era justamente expressar uma certa precariedade emocional que é comum entre os homens, né? E isso está ali, muito claro, né?
O personagem do Nuno Leal Maia, assim, ele ainda tem um resquício de dignidade, assim, ele é meio infantilizado, mas ele ainda tem um resquício de dignidade. Agora o outro que faz o Jack, o Luiz Massan, assim, é impressionante, assim, ele é desagradável demais, assim, é impossível assistir esse filme e não querer bater nesse cara, né? E a ideia é essa mesmo, ser desagradável. E esses diálogos, principalmente as falas dele, parecem muito coisas que a gente se acostumou a ouvir nos últimos anos. Assim. Já havia uma coisa meio estrutural para os homens e que ficou mais forte agora nos últimos tempos. E que se naturalizou. Só que assim, é interessante porque esse filme ele é muito claustrofóbico, ele está quase todo no espaço fechado. Então os caras eles falam aquelas escrotices, assim, tudo assim, meio cochichando no canto da sala, assim, ó, ninguém tá vendo, então vamos falar aí e tal. E agora não, entendeu? Esses caras, eles saíram do esgoto e eles estão se sentindo representados. Estão na internet, eles estão... Enfim, a gente teve um presidente da República, assim... Eu ia falar isso, né? E eles estão aí, entendeu? Só que essas pessoas sempre existiram. Só que nessa época elas estavam escondidas. Esse é um filme de esconderijo. Assim, os caras estão falando, blá, 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 blá. É isso. Muito bom. É um excelente comentário. Aí eu queria até aproveitar para perguntar para a Cláudia o que ela acha desse aspecto. Porque eu me lembro que, quando o filme foi lançado, teve um crítico, enfim, não vem ao caso, que disse o seguinte: o filme vai irritar as feministas de plantão. Eu achei isso um pouco pejorativo na época, né? Mas eu entendi também que ele pudesse estar se referindo ao fato de que esse personagem do Luiz Massans, sobretudo, é aquele cara que ele não tem... Eu até estranhei quando eu assisti esse filme a primeira vez, os diálogos da boca dele. Eu falei, gente, mas o Curi acho que foi meio longe demais, assim, né? Porque o Curi sempre teve a parte literária do cinema do Curi também é muito refinada, né? Eu falei, gente, mas, né, que coisa, onde é que o Curi foi parar com isso, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê a todo momento esse embate entre dois universos, o feminino e o masculino. E a gente falou aqui agora dessa espécie de premonição ou de uma antevisão do que viria e do que se tornou. Você gostaria de falar um pouco sobre isso, como mulher, como quem participou da produção? O personagem ali do Massans, ele é o escroto, e é um tipo de homem que você falou que saiu para, né, que apareceu assim, mas é um tipo que as mulheres meio estão acostumadas com ele, sabe? É meio que o padrãozão. Assim. É meio um padrão, assim. Foi muito mais. Hoje não. Hoje as pessoas estão mais respeitosas porque tem que ser. E o Paulo, eu senti no filme, ele inseguro, um homem mais inseguro. Você vê isso? O Daniel falou uma coisa, ele totalmente infantilizado, né? Eu adorei tudo que o Daniel falou. Pois é, então. É totalmente infantilizado, né? Tem uma castração ali que ficou, e ele cresceu infantilizado. Ele não se impõe, né? Quer dizer, a forma dele se expressar ali no final é ter, na verdade, um surto, né? Porque ele não sabe se expressar, ele não sabe expressar a inconformidade dele com a situação. De outra forma, ele tem um surto, quebra tudo, né? Continua. Não. Tá. Sim. Eu acho que essa coisa da infantilidade, assim, o Curi tem muito... Ele tem uma série de obsessões que ele vai repetindo em vários filmes, e algumas dessas obsessões aparecem nesse filme, né? Então, ele tem muito essa coisa da iniciação sexual precoce de um homem e como isso repercute na vida desse homem na fase adulta. Na fase adulta. Então, esse filme tem, né, esse cara que ele era obcecado pela prima e ele lembra disso. E inclusive, esse flashback, ele é na verdade, e acho que você pode falar melhor isso do que eu,
Ele foi um curta-metragem que o Curi fez nos anos 80 para um filme de episódios e que acabou enfim, ele não foi lançado e ele reaproveitou nesse filme. E aquela história, né, do menino espiando as primas, ele foi gravado num palacete, que foi o mesmo palacete que ele usou como cenário de um filme muito famoso dele, O Amor Estranho Amor, enfim, que tem toda aquela polêmica da Xuxa, e que também é um filme que fala sobre isso, né? É um menino que a mãe dele é uma prostituta e ele ainda não criou consciência disso, e ele descobre a partir do momento em que ele vai viver no bordel em que a mãe trabalha. E assim ele tem a iniciação sexual dele. E é de novo, né, isso, né? E no Amor Estranho Amor, ele também cresce infantilizado, né? É um homem meio todo travadão. Né? Exato. O lance do curta-metragem, até porque o Massaíni, né, o Aníbal Massaíni Neto, ele tinha esse projeto de fazer... Era muito comum no começo dos anos 80... a gente vê filmes brasileiros, principalmente os produzidos na Boca, mas tinha no Rio de Janeiro também, filmes de episódio, né, que era uma coisa que já vinha do cinema europeu, tal. Então eram assim, uma temática que amarrava tudo e 3 ou 4 diretores faziam lá pequenos curtas e tudo juntava num longa só, né? E o Massaíni queria fazer um desses, explorando a primeira vez dos meninos, né? E chamou o Curi, ia chamar mais 2 diretores, acho que o Roberto Santos era um dele, o Rui Guerra com certeza era o outro. E o Curi deu algumas ideias para o Massaíni. Uma delas chamava-se As Primas, que é justamente essa história do flashback do Paulo. A outra era de um menino que era filho de uma imigrante japonesa, que era uma geisha, que trabalhava na Liberdade e se prostituía. Depois ele arrumou a história e virou Amor Estranho Amor. Começou como um curta também. Ele contava até que a Vera Fischer, na verdade, que convenceu ele a transformar num longa, porque falou, essa história é tão bonita que não vale a pena você usar só o trechinho. E a outra ideia que ele tinha de fazer para um curta era de um menino que vivia num estado catatônico, que depois ele vai usar em Paixão Perdida. Então ele estava sempre reciclando, né, essas ideias, tanto é que esse filme, As Feras, a primeira ideia veio lá em 1955 ainda. Ele não tinha nem feito Estranho Encontro, estava começando a trabalhar no Estranho Encontro, mas ele queria adaptar a peça mesmo do Wedekind, né? Então o cinema dele tem esse aspecto meio... ele falava, né? Eu faço o mesmo filme, eu tenho um filme só. Né? Eu tenho um filme só que é amarrado pelas mesmas ideias, as mesmas obsessões, as mesmas coisas, só que fatiado em 25 partes, no caso dele. Né? Gente, vamos participar. Por favor, levantem a mão, né? Para a gente... Temos ali... Tem microfone? Não? Então pode pegar esse aqui. Ó. Oi, gente. Meu nome é Elvésio. Eu sou jornalista, trabalho no Jornal Estado de Minas. E, antes de tudo, é muito legal ver a gente estar aqui de novo reunidos nesse cinema para prestigiar um projeto tão legal quanto o Curta Circuito, que a Dani faz, se dedica com tanto empenho e amor pelo cinema nacional. Eu queria perguntar para a Cláudia, você falou que essa é a primeira vez que você vê o filme, né, inteiro. Por que você não viu antes? Ele disse que foram poucas salas de exibição em São Paulo, foi isso, foi desinteresse? E como que você, nessa primeira vez, como que você se vê na tela e o que você rememora dessa época da gravação e tudo? Tá. Obrigada. O filme foi em 95, mas ele foi lançado em 2001, né? E em 96 eu tive um coma e eu fiquei 7 anos em depressão. Então, quando o filme foi lançado, primeiro que eu nem soube, acho que nem chegou até mim, não sei porquê, e eu estava muito doente também. Então,
vendo assim, olha, eu vou falar que eu até que não me achei péssima, tá? Porque achei que muito sexo, muito sexo, muito sexo. Eu fiquei ali assim, ó. Mas muito interessante lembrar assim do, porque a gente lembra disso quando a gente trabalha, né? Depois que você vê, mas, né, você lembra da equipe, você lembra do clima, do astral todo. E foi muito especial para mim. Foi muito especial esse filme para mim. Agora, outra coisa, a gente está numa sessão de cinema, mas a gente também não pode lembrar da sua carreira de modelo. E eu acho que muita gente aqui também acompanhou essa trajetória sua, e muita gente também está aqui, não só pelo fato do curta-circuito, mas também por ver Cláudia Liz. O que você tem de lembrança disso, e você acha que a moda te colocou na memória de todo mundo, assim, na memória afetiva de todo mundo? Eu tive uma carreira muito importante na moda, né? E trabalhei muito e fiz várias coisas, assim, né? Fiz capas, editoriais, comerciais. Então eu fiquei ali de 85 a 96, mais ou menos, assim, que foi quando eu realmente fiquei trabalhando seguido. Foi né, a moda, eu fazia parte ali, né, era bem expressivo, né, na época. E qual é a que você perguntou isso? Perguntou que a pessoa tem problema de memória, gente. E as pessoas, então, vamos... as pessoas estão todas aqui para te ver também. Gente, então... quem veio por minha causa, muito obrigada. E essas lembranças que você tem da moda também, do mundo da moda também, o que te traz de boas lembranças desse período que você... Da moda? A moda, para mim, é muito importante. Foi através da moda que eu conheci a arte, que eu viajei, que eu vi Matisse, que eu amo. A moda me levou para vários lugares, né? E muito cedo. Eu viajei com 17 anos. Isso lá na década de 80, não tinha telefone, gente, não tinha celular, não tinha nada. A carta demorava 2 semanas para chegar lá e 2 semanas para... Era 1 mês para ter notícia da minha mãe. Então, me apresentou um universo. Eu lembro, eu sou de Goiás, sou de uma família muito simples, sou da roça, e então abriu um universo fenomenal que eu nunca teria essa oportunidade se não fosse... Se o Bernard Ramus não fosse lá em Goiás, eu falei, eu quero essa menina em São Paulo. Então, me abriu o universo, me abriu um mundo. Inclusive cinema. Depois veio as meninas, ganhei prêmio com as meninas. E foi tudo, foi tudo. Obrigado. Obrigada a você. Queria agradecer ao Elvésio pela pergunta. E já emendar, assim, apesar de você ter dito essa coisa da cena do sexo, né, o seu trabalho no filme ele é muito vigoroso e acho, assim, tive a sensação de que você se apropria muito desse lugar, dessa construção. Primeiro porque eu não vi um sexo muito natural. Acho assim, que eu até comentei aqui com a minha amiga de cinema, de cinefilia, que a primeira cena de sexo do filme, ela me pareceu muito estranha, né? Assim, ela não pareceu uma coisa natural. Então, eu acho que tem uma apropriação do sexo muito dentro de uma construção na narrativa do filme, assim. E acho que eu queria só comentar esse lugar sobre essa coisa de sexo, assim. Mas dizer que emoção, porque eu gosto muito de filmes que falam do teatro, filmes que trazem para a dramaturgia essa construção, esse duplo, né, do construir um espetáculo do espetáculo que é a vida e da vida como não sei, esses atravessamentos. Eu queria ouvir vocês para falarem dessa relação também, que acho que envolve um pouco o Walter Hugo. Mas, particularmente nesse filme, tem uma construção muito interessante.
Cury, ele tem uma coisa que, enfim, o cinema dele é extremamente sexual desde o princípio, né? Ele começa em meados dos anos 50 e ele vai até o final dos anos 90 fazendo esses filmes. E é sempre extremamente erótico, e é claro que em 40, 50 anos de carreira, essa abordagem do sexo ela passa por várias transformações, né? Então, no final ele desponta mesmo no final dos anos 50, ele é um cara que, para ligar aos estúdios paulistas, aquela coisa meio Vera Cruz. Então, no começo, o sexo é sempre uma insinuação, né? Você não tem cenas de sexo. Depois, nos anos 60, ele começa a incorporar muita influência do cinema italiano, Antonioni principalmente, e aí entra aquela coisa do sexo como um vetor de angústia, e as pessoas confinadas em lugares fechados, e aquela coisa que é exasperante. E nos anos 70 tem um período de transição, porque ele ainda está nessa, mas ele começa a dialogar cada vez mais com esse universo da pornochanchada e da boca do lixo, sem perder as características autorais dele, mas é uma coisa mais, digamos assim, eu não gosto desse termo porque parece pejorativo, mas assim, é apelativo mesmo para chamariz de público. Ele começa cada vez mais a abrir o sexo. É utilitário, né? Quer dizer, ele está lá para chamar o público masculino, sobretudo. Sim, então ele começa a explorar isso mesmo, né? E nos anos 80 é quando ele chega ao ápice, né, dessa exploração assim, escancarada do sexo. E esse filme, embora ele seja dos anos 90, ele está muito ligado a essa estética dos anos 80 mesmo, né? Ele usa trechos de um filme que ele fez nos anos 80. O cinema brasileiro nos anos 90 era uma coisa assim, completamente sucateada, assim, ninguém conseguia fazer filmes, era uma coisa muito precária, com estruturas que vinham dos anos 80. Então, às vezes, assim, tem muitos filmes brasileiros dos anos 90 que parecem dos anos 80, e os anos 80 tem essa coisa, né, que é uma coisa muito do artifício mesmo, né? Então, talvez por isso que você tenha notado isso na cena de sexo, não sei. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho vendo o filme. E tem isso, né, do teatro, né? São 4. Esse filme, na verdade, tem 4 histórias que elas estão entrelaçadas, porque tem a história da peça, a história da representação da peça, e tem as lembranças de um cara e do outro, e essas 4 histórias se entrelaçam, né? Eu acho que tem tem 2 coisas bem interessantes na sua ponderação. Desculpa, seu nome? Bruno. O que você falou é muito interessante, porque, e completando o que o Daniel falou, o sexo nos filmes do Cury nunca são para excitar, ou raríssimas vezes são as cenas para excitar. Normalmente é para incomodar, é para torturar. Você começa a ver os casais, porque você já conhece a história do casal ali envolvido, e aquela relação ela tá tão viciada e ela tá tão tóxica. Hoje a gente chamaria aí, tá vendo? De novo, o Cury, né? Já fazendo a gente ver coisas que a gente tem nome para dar hoje, né? Relacionamentos tóxicos, né? Não se usava isso antigamente, relacionamento abusivo, né? Não tinha. Então, as cenas de sexo, elas estão num contexto de agressão psicológica, né? Não de agressão física. Não tem assim, não sei se tem tirando aqui o Luiz Maçãs que surta e começa a bater na Ana e tal, mas assim, é muito raro você ver uma agressão física. É mais uma agressão psicológica. Noite Vazia, por exemplo. 4 personagens que ficam se agredindo e transando a noite inteira, mas se agredindo num nível muito mais profundo, de classe, mental, né? Então, olhando para a carreira dele, de fato, nos anos 70 ele faz, e aí eu já emendo o que eu vejo de teatral, né, dessa relação com o teatral. O Cury não gostava de trabalhar com muitos personagens. Ele falava, eu gosto de trabalhar no máximo com 4 personagens e tá bom demais. Quando ele fez A Ilha, que tinha 11 personagens, foi a pior experiência que ele teve na vida. Ele teve que
refazer metade do filme, porque ele não conseguiu trabalhar de maneira satisfatória com esse elenco todo na locação, que era a praia de Bertioga. Ele teve que refazer a praia dentro dos estúdios da Veracruz, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, As Deusas, né, que é de 1972, tem 3 personagens. 3 personagens, né? O Desejo, descontando aí a aparição do Sérgio Rins, de participações especiais e tal, tem 4, né? Só que ele falava, né, o Cury falava, eu comecei a virar veneno de bilheteria, porque meus filmes iam muito bem, eles iam muito bem na crítica, mas na bilheteria ninguém queria ver meus filmes, entendeu? Porque era aquilo, era aquela coisa, era filme de ambiente, que ele dizia, né? Filme de clima, filme de... até que, né, como ele diz numa longa entrevista que ele deu para o MIS, né, tem mais de 4 horas de duração, até que chega uma hora que, né, eu tenho que pagar as contas também, né? Quer dizer, o dinheiro que eu ganhei com os filmes que já passaram, uma hora vai acabar, se eu não... Aí ele começa a fazer as concessões, justamente se associando ao Antônio Polo Galante, que era o rei das produções da Boca, né? O último filme assim com o qual ele nos brinda com o longevo trabalho dele chama-se Cinderela Baiana. É o último filme que ele produziu, com Carla Pérez. E o Galante falou para ele, vamos fazer uns filmes aí, mas você vai ter que, né, você tem que abrir um pouco, né, o leque aí de referência, porque senão... Aí ele propõe O Prisioneiro, que o Galante fala, não, vai chamar O Prisioneiro do Sexo. Aí é que a coisa... Aí ele traz um Marcelo já, que é o Marcelo industrial, o Marcelo rico, já enfastiado com a vida, com a mulher e tal. E isso em 77. E em 80... ele faz O Convite ao Prazer, que chamava Vênus. Mas só que o Galante, de novo, falou, não, vai chamar O Convite ao Prazer. Que é uma refilmagem mais sacana, digamos assim, do Noite Vazia. A história assim, ela é muito parecida. E o que ajudou o Cury nessa época, ele fala, não basta ter talento, tem que estar no lugar certo, na hora certa, né, no mais das vezes, porque ali naquele momento em que ele lança O Convite ao Prazer, tinha acabado aquela coisa do AI-5, né? A censura estava começando a dar uma afrouxada, ainda ia demorar para acabar, né? Acaba em 88, mas já deu uma afrouxada e finalmente chegou ao Brasil o filme Emanuele, que todo mundo queria ver. Então eles entram em cartaz juntos, assim, ao mesmo tempo e no mesmo circuito. Aí pronto, né? Inundou. Daí ele recuperou de novo assim a reputação dele, parou de ser veneno de bilheteria, né? Mas por outro lado, ele entrou nos anos 80 numa fase que é bastante irregular. Tem coisas muito boas, tem coisas médias, né? E só completando essa questão do teatro, eu acho que é uma grande forma da gente ver também como ele reconcilia o velho problema de teatro e cinema, que dizem que se odeiam, né? Quer dizer, quem é de teatro odeia diretor de cinema porque se acha dono de tudo, e o ator de teatro ele quer ser dono do seu personagem, e o diretor de cinema odeia atores, como Hitchcock dizia, né? Ator é tudo gado, porque acha que ator pensa demais. Como é que era o Cury dirigindo, Cláudia? Vou aproveitar, pegar o gancho da sua... Como é que era o Cury dirigindo? Assim? Como é que era a preparação da cena? Por exemplo, você estreou no cinema... Desculpa. É só porque assim, você falou que foi o seu primeiro filme, mas aqui você surge fazendo... em diversas situações que são muito importantes para o ator, para um ator, para uma atriz ter o domínio ali já, ou são cenas densas, são discussões, né? São
o seu personagem, né, a Ana, é um personagem que tem uma certa nuance e tal, e as cenas mais íntimas também, que suponho que foi a primeira vez que você teve que atuar dessa maneira, assim. Como é que foi, assim? O Walter, a relação com o diretor sempre é de muita confiança. Você se entrega, porque é isso que você falou. O diretor é dono, ele vai te conduzindo, né? O que eu acho que o Curi fazia, ele ia me criando na hora certas coisas, assim. Ele ia tirando, vou tirar isso, porque ele conhecia ali a pessoa e, não sei, vocês sabem mais do Curi do que eu. Estou falando uma percepção de cena. Ele ia tirando e de você o personagem. É um puta diretor. Ele dirigia falando assim, ali junto com a câmera, ou ele primeiro ensaiava, falava, não, vamos lá então, ação. Ou ele ligava a câmera e ia te dando... Ele ia conduzindo, conversava antes, mas era... O Curi tinha uma coisa assim, o que eu senti... eu acredito em você. Tinha improviso. Tinha improviso no set? Tinha. Eu acredito em você. Faz aí. Essa coisa do improviso é muito bacana. E quando você acredita numa pessoa, ela te dá aquilo. Entendeu? Você valida o que ela está... Né? Se eu acredito em você, você vai me dar aquilo que eu acredito, porque você vai se sentir autoconfiante. Eu acho que é isso que eu senti nesse filme, que eu podia fazer, sabe? Que eu me senti capaz de fazer um filme mesmo não tendo preparo nenhum, sabe? Por causa dele. Isso do improviso é muito interessante, porque o Curi ele sempre foi acusado de ser muito cerebral, né? Muito esquemático, né? Tem uma hora que o Paulo fala, esse texto aqui é muito esquemático, tal. O Curi era considerado o caretão, um academicista, né? Com a câmera sempre certinha. De 1970 a 1978, ele não escrevia roteiro para filmar. Os filmes As Deusas, O Último Êxtase, o Desejo, O Anjo da Noite, mais ou menos, era meio que um pré-roteiro. O Paixão e Sombras, então, nada. Ele escrevia na hora ali, ou uma noite antes, ele batia lá uns diálogos na máquina de escrever e tal, e dirigia isso criando junto com os atores. Inclusive, até O Desejo tem lá uns planos sequências que já indicam muito que ele ia fazer no Eros, né? Que é aquela câmera que vai indo do passado para o presente na mesma sequência, sem corte, né? Então, ele tinha essa margem para improvisação. Né? Eu quero falar da cena de sexo. Porque, assim, eu vendo vocês falando, assim, será que o Walter queria fazer cena de sexo nos filmes? O que vocês acham? Ele queria falar da trama toda, ou naquela época era importante... Estou perguntando mesmo. Ou naquela época era importante ter sexo? As duas coisas. Em cada momento, uma coisa. Tá. Né? No primeiro momento, acho que nos anos 60 ele estava mais preocupado... Opa, perdão. Eu acho que nos anos 60... 50 e 60, ele estava mais preocupado em criar a atmosfera, né? Essa atmosfera das relações humanas e principalmente da relação homem-mulher. E de relação de poder, claro, e tal. Mas a partir dos anos 70 começa a virar uma demanda, né, eu pro acho cinema que o meu brasileiro. foi demanda também. Sabia que eu acho que ali não tinha uma coisa, vamos explorar um pouco mais. Tá no seu artigo, inclusive, sim, né? Eu acho assim que era uma questão, o sexo era uma questão dele, assim, isso está sempre nos filmes. O que muda é o que eu já falei, a abordagem que ele dá para o sexo. Então, essa mudança de abordagem foi uma demanda, mas o sexo em si é central, tanto que o Doni falou do Marcelo, né? Para quem não sabe, o Marcelo é o alter ego do Walter Hugo Curi, né?
Ele tem uma série de filmes que é protagonizado por esse personagem, Marcelo. E esse Marcelo já foi de tudo. Ele aparece num filme de 68, As Amorosas, né? Que inclusive tem uma pontinha da Rita Lee, né? Tem uma cena que eles vão ver um show dos Mutantes. E nesse filme ele é um estudante, naquele contexto, né, da ditadura, perdido no meio dos debates da época, e ele não tem dinheiro. Aí tem um outro filme que o Marcelo é um industrial, assim, poderosíssimo, que tem muita Tem um grana. aborrecente que quer fugir de casa, né? O último extra. Tem um que ele é um aborrecente, tem um que é um filme Paixão e Sombras, né? Que ele é literalmente um diretor de cinema, né? Então é o Cury, ele se colocou assim completamente ali. E tem o Eros, que é um filme narrado em primeira pessoa, que todas as cenas do filme são pelo ponto de vista do personagem, a câmera é o personagem e a câmera é o Marcelo, né? E tudo isso gira em torno do sexo. Então, sim, o sexo era uma questão para ele. E ele, inclusive, ele não tinha tabus. Não tinha tabus. Então, assim, um outro personagem recorrente é a Berenice, que é a filha do Marcelo. E os filmes que a Berenice aparece sempre tem um subtexto incestuoso, né? Uma atração sexual entre o pai e a filha, né? E tem um filme, o Forever, que inclusive isso se consuma, né? O pai transa com a filha, o Marcelo, que é o alter ego do Cury. Ele morre, né? Morre durante o ato. Que o filme é como morreu Marcelo. E, na verdade, a gente descobre no final que morreu, justamente. Então, sim, era uma questão para ele, não era uma simples demanda. Agora, na questão desse filme específico, As Feras, eu não sei dizer, porque se esse filme tivesse sido rodado nos anos 80, talvez fosse uma demanda, mas esse filme é dos anos 90, e o cinema brasileiro não existia nos anos 90. Estava tudo acabado, assim, era mais fácil o Cury fazer qualquer outra coisa, vender banana na feira, do que fazer um filme, né? Mesmo que o filme tivesse... Inclusive, o filme foi mal visto e fracassou pelas cenas de sexo. Mas acho que tem uma coisa... Não, mas não é que a cena é ruim. É que... O momento do cinema brasileiro era outro. O filme começa... As filmagens foram em 95, e aí estreia em 2001, que é aquele momento assim, que se convencionou chamar de retomada. Então estão saindo muitos filmes, alguns filmes fazem muito sucesso de bilheteria, tem aquela corrida, né, de precisamos ganhar um Oscar. Pois é. E são filmes assim que as temáticas são ou eles estão revisitando um passado do Brasil, assim, tem muito filme de ditadura militar, tem muitos filmes sobre a pobreza, sobre a favela, então Cidade de Deus, Central do Brasil, tá tudo nessa época. E aí quando As Feras estreia, 6 anos depois, em pouquíssimas salas... Já está anacrônico, né? Está anacrônico. As pessoas acham, puta, esse filme está perdido no tempo. Parece que a gente está vendo um filme dos anos 80. E, assim, as pessoas são muito volúveis com essa questão da estética, né? Sempre foram. Então, o espectador... Assim, é muito comum que o espectador médio não queira ver um filme que pareça ter sido feito 10 anos atrás. E na época, assim, 2001, filme dos anos 80 era visto como uma coisa... Anos 80 era visto como um passado remoto que acabou, porque a Embrafilme acabou o cinema. Então agora a gente quer saber de retomada. Só que existe uma pré-retomada também, que é esse pedacinho aí de 1993 a final de 94, que o cinema vai voltando, o cinema brasileiro vai voltando aos pouquinhos, quando tem Lamarca, Terceira Margem do Rio, Genipapo, que são filmes que ainda têm um pé muito forte na década de 80, e ainda não tem a cara do novo cinema, da retomada. Eu acho que As Feras está nessa lacuna. Sim. Então, ele já tinha essa estética com o pé nos anos 80, e quando sai em 2001, aí já tinha Central do Brasil, já tinha Cidade de Deus, já tinha, sei lá, Carlota Joaquina, que vai sair, né? Então, enfim. Daniel e Doni, que bom ter vocês aqui em BH, Adilson Marcelino. Eu vou fazer uma outra pergunta, mas eu queria só fazer ainda um comentário sobre a nudez. É porque, lembrando que Cury,
a questão do sexo é porque também tem a questão da nudez e tem a questão do corpo, né? Que são geografias importantes para o Cury. E aí pensando enquanto estética, e por ser estética é uma ética, né? A ética do corpo. Então tem essa questão aí que envolve como que o Cury faz essa abordagem. Mas a pergunta é outra. Ô, Cláudia, é porque você filmou com o meu cineasta predileto, que é o Cury. Você fez o filme, que é meu livro predileto, que é As Meninas, da minha escritora predileta, que é a Lígia. E As Meninas eram, não sei se você sabe, era um projeto sonhado pelo Davi Neves. Né? Quem ia fazer a Lorena seria até Lucélia Santos, e quando o Emiliano Ribeiro, que era o assistente dele, que fez, né, o filme. Você faz a Ana Clara, Adriana Esteves faz a Lorena, né, e a Drica faz a Lia. Em função disso, porque você também fez novelas, você fez programas de televisão, fez outros filmes. Você já falou da moda, mas eu queria que você falasse um pouco aí do tamanho do cinema na sua vida e na sua carreira. Quando eu comecei no cinema, eu queria, me contaminou, eu falei, eu quero fazer cinema. Daí eu fui para a novela. Eu não gosto de fazer novela. Novela é uma correria, 30 cenas por dia, você não entra no personagem, você não entra quem sabe fazer novela, né? Mas o cinema não, ele te convida. No cinema, uma piscada diz muita coisa. Um olhar diz muita coisa, né? E fazer As Meninas também, para mim, foi muito importante. As Meninas eu fui mais preparada, porque eu fiz umas aulas com a Camila Amado, né? A gente passou uns textos, então, principalmente porque tinha a cena, né, da morte da Ana Clara, que também encontrei com a Lígia. Isso fez tanto sentido. A gente encontrou no saguão do hotel, e ela falou assim, Ana Clara pediu tanto para não morrer. Isso para mim foi Ela me deu o filme, sabe? Ela me deu o personagem, assim. Então eu fiz o personagem inteiro não querendo morrer, né? Pedindo para não morrer. Mas o cinema, eu adoraria fazer cinema se tivessem personagens que eu me encaixasse. Assim, eu não encaixo, eu não sou uma, né, o meu biotipo é um biotipo muito complicado para cinema, assim. E eu fui para outra área também. Eu preferi estar menos exposta, estar mais reservada no meu cafofo, no meu cantinho, que você ser atriz ou estar na TV, você fica muito exposto de uma forma, né, que eu não gosto, eu não curto. Eu gosto, e por isso eu gosto de cinema. O cinema também tem aquela coisa de ser uma equipe fechada, de trabalhar todo mundo junto, pensar no personagem, pensar em tudo. Então, mas eu gosto muito de cinema, gosto muito de fazer cinema. Assim, mas eu não me vejo mais assim, não me vejo fazendo. Eu não vejo um personagem que eu não vejo, não sei. Tô em outra coisa também. Começar a receber roteiro por isso agora. Não, eu gosto do set, eu gosto disso aqui, ó. Entendeu? Isso aqui, uma coisa reservada que a gente troca. Eu não gosto dessa coisa. Essa exposição que gera, que você fica exposta e imprensa de um jeito que invade a tua vida, inventa coisa. Não, eu gosto da arte. Mas não tem como você fazer essa arte se você não está muito exposta. Cinema dá para ir levando, né? Novela, não. Mas a profissão, para você realmente ganhar dinheiro e poder sobreviver, é novela, né? É novela. Tem.
Não, eu cheguei com a boca seca, eu fico nervosa de falar, gente. Estou mais quietinha no meu cantinho ultimamente. Não, eu não vi, não cheguei a ver. A gente chegou hoje, aí eu não fui ver. Como é que a gente está de tempo? Tá bom. Boa noite. Muito massa ter visto o filme, vocês estarem aqui. Longe de mim ser especialista em Walter Hugo Cury. E eu até queria dizer que foi interessante ver esse filme, porque eu só tinha visto outro filme do Walter Hugo, que é O Noite Vazia. Então eu fiquei caçando, eu fiquei com um vácuo no meio de todos esses outros filmes. E, sim, comparado com Noite Vazia, o sexo é totalmente tratado de forma diferente, pelo menos visual, né, é escancarada. E aí a pergunta, até o comentário dele que ele fez, eu ia emendar numa pergunta que eu queria fazer para a Cláudia. Que é assim, no começo do filme, eu adoro filmes que eu não sei para onde vão me levar. E eu não estava sabendo para onde eu ia mesmo, não. Então, tipo assim, quando teve de cara, assim, foi nas primeiras cenas, a sua cena de sexo, que é tipo, caraca, vai ter quantos minutos? Vai ser tipo 80 minutos? Nossa, você viu, menino? Nossa, quanto tempo! Se fosse pelo... Ela não vai acabar, tipo, vai ser... Eu também, eu tava assim, ai... Vai ser esse filme e tal, aí eu tava, nossa, se... então, depois de todo mundo, né? Vai ensinar todas as poses, já tá assim, então, vamos loucura, lá, né? Beleza. Loucura. E aí foi tendo outras cenas, eu ainda não tava me achando ali. E uma cena que mudou pra mim o filme foi a cena, que é inclusive muito engraçada, que a moça pega num tchaco e acerta, enfim, o saco do Jack lá e tal. E aí eu fiquei pensando justamente na questão sexual no filme, que foi, peraí, mas e se o filme inteiro for da perspectiva desses dois voyeuristas, que são dois voyeuristas, o Jack e ele, e são impotentes, né? Então, mudou para mim, porque é isso, tipo, não é que a cena, necessariamente, e eu acho que na época que sai o filme, vocês estão falando todo esse anacronismo, ela soaria tosca, por exemplo. Só que, para mim, mudou o filme, elevou o filme, porque, na verdade, eu saquei que, pelo menos a minha interpretação, seria o filme inteiro, como as mulheres são vistas, igual até você comentou, dessa perspectiva masculina, objetificadora e esvaziadora. Então, tipo, todas as cenas de sexo, elas não só demoravam, como alongavam, e aí eu tive um feeling, na verdade, que a primeira cena era para chamar público e prender público. No começo, olha aqui, sei lá, peitos e venham ver filme e tal, né? Beleza. E o resto do filme é profundo, eu acho que tipo ele está fazendo uma análise psicológica interessante e tal. E, ao final, toda a junção, o ápice desses dois homens toscos do filme, simplificados, enfim, a análise profunda de um personagem, inclusive, nada profundo, que é o Paulinho, eu acho, ali culminou justamente de eu ver que todas essas cenas é a objetificação deles dois. E, inclusive, tem o relato, que o outro personagem, o Jack, ele está relatando, então tem o relato e tem a imagem. Então, é um tipo de homem que está elevando, que ele é o macho, e, ao mesmo tempo, ele está se mostrando impotente também, o tanto que ele é tosco. Então, tudo isso assim fez essa mistura para mim, que tipo, elevou bem o filme, por causa de uma cena que, em teoria, é tosca. E aí eu queria perguntar, e eles já perguntaram também da direção do Walter Hugo, se ele, no set, falava disso. Tipo, talvez essa objetificação, essa cena aqui, vai soar vazia, mas é porque vem de uma visão vazia e eu queria expressá-la, enfim, para você e para as outras atrizes, assim, tipo, vocês serão o avatar da visão desses caras. Se ele falava ou não, se ele deixava aberto e tipo só falava, vai ser uma cena de sexo, ação, e tal. Não, ele não falava muito o que significava a cena. Eu não lembro muito disso. Eu lembro que tinham os filmes do Walter são lindos, né? Tem uma estética maravilhosa, uma luz incrível. Eu lembro de a cena realmente demorou, a gente foi filmada de vários ângulos, né? Então isso demora muito dentro de um set de filmagem. E eu acho que eu lembro de uma situação de que queriam a mais, que aquilo queriam um pouco mais da cena, né? E para mim não me incomodou, porque eu
fui modelo meio que está acostumado a ficar pelada em tudo quanto é lugar, você tira a roupa dentro da Kombi, aí agora não é mais Kombi, né? Mas você vai da van, mas você meio que está acostumada com aquele set, que nem cinema, todo mundo está acostumado e tem que, né? Todo mundo trabalha com arte, então isso não me incomodou, mas eu lembro que foi extensa a cena, foi extensa. Eu achei um pouco demais também, como vendo hoje, eu achei um pouco longa demais, assim. Então, eu acho ela muito bonita, eu acho ela muito parecida com outras cenas que o Curi fez em outros filmes dos anos 80 e principalmente do final dos anos 70. Essa cena, né, da Ana e do Paulo, a primeira principalmente, ela é muito parecida com uma cena que tem no filme O Convite ao Prazer, inclusive a tonalidade azul, né? Então, tem um padrão ali das cenas que o Curi costumava fazer quando ele queria ser mais ostensivo, porque tem isso também, né? O Curi fazia cenas que eram mais sugeridas, que era mais na penumbra, que era uma coisa assim mais lenta, a câmera passeava mais por closes, e tinham outras que eram mais ostensivas, aí você via formas, posições, né, e, enfim, né, tantras e tal. Mas eu acho ela muito bonita. A primeira cena é muito bonita, depois começa a ficar um pouco repetitivo. A segunda cena do Paulo e da Ana também, aí tem uma variação. É bonito porque, assim, você olha para uma cena dessa do Curi, você começa a prestar atenção em outras coisas. O cetim azul, o quadro no fundo, o travesseiro combinando, e aí já não são mais os dois corpos ali transando. É o conjunto. Exato. E tudo tem um significado. Poderíamos ficar falando até amanhã aqui sobre, mas fala aí, Daniel, que aí já me pediram para fazer o... Então, é que tem um detalhe importante que eu acabei esquecendo de falar, que explica um pouco essa questão dessa cena, é que as filmagens desse filme ocorreram em 95, o filme estreou só 6 anos depois, e o motivo desse filme ter atrasado tanto na estreia, além do panorama do cinema brasileiro que não estava muito favorável, é que havia um desentendimento entre o Walter Hugo Curi e o Aníbal Massaini, que é o produtor, e que fez muita pornochanchada nos anos 80. E o Aníbal Massaini queria puxar o filme para esse lado da pornochanchada e o Walter Hugo Curi não queria, né? E existem, se você procurar nos jornais, tem lá as entrevistas do Curi rasgando o verbo, falando, olha, esse cara quer baixar o nível do filme e blá blá blá. Foi uma briga pública entre eles, né? Não, não é. Mas eles estavam falando numa conotação pejorativa. Boa noite. Opa. Primeiro, eu quero agradecer, né, a Dani e a toda a equipe do Curto Circuito, porque a gente não tem tanto acesso, muitas vezes, né, à história do cinema nacional. Né, tive pouco acesso a esses filmes, então é muito legal que a gente tenha essa oportunidade aqui. E segundo, o meu colega, ele meio que abre um pouco do que eu queria comentar, assim, porque vocês falaram que o Curi era um diretor que fala muito sobre as mulheres, né, e realmente, assim, quando inicia o filme, né, a gente acha que o personagem da Ana vai ser só uma menininha, assim, apaixonada pelo professor, pelas vontades dele, e depois você vê toda a potência, né, que a Cláudia traz para a personagem, que ela se impõe, quer seguir a carreira dela e tal, mas ao longo do filme você vê também que é muito um filme sobre a visão masculina, assim, das mulheres, né, porque todas as personagens acabam parecendo meio como se fosse uma espécie de um pesadelo do homem, elas estão sempre meio que, não sei, tipo, se impondo sobre ele, né? Eles vão se fechando, assim, vira quase uma coisa meio caricata, sempre um olhar meio malicioso, sempre tipo, eu vou te destroçar, tem um olhar meio... E até nas cenas de sexo mesmo, tem essa objetificação, né? Não é só sobre o sexo, é sobre o corpo feminino, assim. Você vê, não tem uma sensualidade masculina, né? As mulheres estão sempre em primeiro plano na nudez. Você não vê o Paulo, né? Você não vê aquela sensualidade masculina que você vê no Pantanal, por exemplo, os homens sempre sensualizando. É sempre a mulher, assim.
Então, é um filme que você vê... É um filme escrito por homens e dirigido por um homem. Você vê que... Porque é a visão deles ali, mas é legal também como mostra uma certa pequenez masculina que existia muito na época por conta de uma cultura machista, assim. E era só esse meu comentário mesmo. Mas o Cury estava a todo momento querendo mostrar justamente isso. Os personagens masculinos... Tem que falar no microfone, né? Os personagens masculinos do Walter Hugo Cury nunca se dão bem. A gente vinha conversando no carro isso hoje, né? Todos eles acabam mal no final. Eles são humilhados, eles são diminuídos, eles são postos em seus devidos lugares, eles descobrem que eles são pessoas sozinhas. O Luiz Maçãs, né, o Wilson, ele fala uma frase, para mim é a única coisa que humaniza ele, que é a hora que o Paulo fala para ele, puxa, eu queria ser como você. Ele fala, não queira ser, não. Eu sou a pessoa mais triste do mundo. Isso dá uma humanizada nele, né? E, ao mesmo tempo, mostra o que o Cury está querendo trazer da masculinidade para o filme. Ó, é só a parte frágil, a parte que quebra, a parte que é engolido pela Vênus, né, por essa Gaia, por essa energia da ânima, por tudo. Né? Porque o Cury era filósofo e tudo. Né? Muito bem. Você quer falar alguma coisa? Vai falar alguma coisa? Gente, então, aí, como eu falei, né, a gente podia ficar falando de Cury aqui por uma semana a fio, mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. E eu queria, de novo, agradecer muito a Daniela, todo o pessoal do Curta Circuito e, sobretudo, a vocês que vieram prestigiar nosso querido Walter Hugo Cury, que, com certeza, pelos próximos meses, aí, muita coisa ainda vai acontecer para poder trazê-lo de volta ao cânone do cinema brasileiro, né? Depois de muito tempo assim, meio que no limbo, mas estamos trabalhando para isso. Gente como o Daniel, a Cláudia, que veio aqui dividir com a gente as memórias, e o pessoal do Curta Circuito escalando o filme. Enfim, vamos que vamos. É nóis. Bom, obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo. Adorei estar aqui com vocês. Gente, esses meninos são tudo, né? Falaram tudo também. E, aprendi um monte sobre o Cury. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado.